Olá! Estamos começando mais um vídeo no setor visitante e hoje a gente vai falar aqui sobre 4 movimentos no mercado que mostram a ambição de John Textor. Um deles, você já sabe, provavelmente vocês sabem de todos, mas a gente vai debater aqui e dar a dimensão da grandeza do que vem acontecendo com o nosso glorioso. Confesso que eu estou impressionado. Não significa que vai dar certo. Futebol não é uma ciência exata. Não dá para você contar com títulos no final do ano. Tudo é muito disputado. Outros clubes também estão super estruturados, têm excelentes gestões. Mas o Botafogo, hoje em dia, está num caminho que 3 anos atrás eu jamais imaginei que fosse possível seguir. O que eu falei que vocês provavelmente já sabem, vocês conhecem todos, mas o mais óbvio de todos é a contratação do Arthur Jorge. E sobre o Arthur Jorge, a gente não vai falar do técnico em si, mas eu vou deixar o convite aqui para vocês assistirem a live que eu fiz ontem com o Rodrigo Pian, que é treinador em Portugal, conhece muito bem o trabalho do Arthur Jorge, não só no profissional do Braga, mas também no time B e na equipe sub-23. O link tá aqui, do lado ali da careca do Joaquim, é só vocês clicarem, tem aqui na descrição também, depois que acabar aqui vocês vão lá conferir, porque, meu irmão, vale muito a pena. Vou colocar aqui no card final também o link para essa entrevista. Antes de falar sobre esses 4 movimentos que me deixaram impressionado, eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, ativarem as notificações e também convidar, para quem puder ajudar, né, entrar para o plano de membros, clube de membros do setor visitante a partir de R$5. E aí, Joaquim, como é que você está, meu querido amigo? Tudo bem? Bom dia, meu amigo. Tudo bem, e você? Tudo certo. Soube até que você teve dificuldades para dormir essa noite, tamanha ansiedade com tudo que aconteceu com o nosso glorioso Botafogo nas últimas 24 horas. É verdade? É verdade. Ontem foi um negócio de louco, porque o Botafogo anunciou o Arthur Jorge e eu achei um negócio incrível, porque, em primeiro lugar, o Botafogo foi lá na Europa e tirou o treinador que estava empregado num clube que disputou a Champions League esse ano. Isso por si só já é inacreditável. Fora. Pagando 2 milhões de euros. 2 Exato. milhões de euros de multa rescisória num treinador. 10 milhões de reais no treinador, meu irmão. Antigamente o Botafogo só pagava um valor desse para pagar uma dívida que foi uma penhora aí, alguma coisa dessa, só isso. E dava Mas calote, nem para pagar, pagava. só pagava quando tinha penhora mesmo. Batia lá na porta do estádio. E ainda tem os acessórios aí que vem na história, que é uma coisa linda. Você vê que o John Textor, como ele conduziu e blindou isso tudo, a gente ficou igual bobo, debatendo, chutando nome, a imprensa toda, todos os jornalistas chutaram todos os nomes possíveis e não teve um que acertou. O Arthur Braga, Arthur Jorge. Arthur Jorge, do treinador do Braga. Eu falei o nome. Eu vi algumas páginas no Twitter também se confundindo, chamando de Arthur Braga, mas tá tudo Não, é certo. porque tá dentro ele do... treinador do Braga. Velho, Quando né? eu fui falar Arthur, A gente tá ficando velho, a gente pode tá confundir o ficando nome das velho, pessoas. exato. Então, assim, o cenário todo foi incrível, todo mundo chutando os nomes, ninguém acertou, veio um cara que ninguém imaginava e empregado, né, disputando Champions League, o time que disputou a Champions League esse ano, né? A gente Foi sabe campeão. que foi campeão da Taça de Portugal e a gente sabe como é difícil para os clubes menores de Portugal enfrentarem Sporting, Benfica e o Porto, né? Apesar do Braga ser a 4ª força de Portugal, existe aí um abismo entre Braga. Sim. Dos outros nem se fala, assim, Chaves, que é o time do Rodrigo Pian, tá sendo rebaixado. o Arouca, o Estrela Amadora e tal, para o Porto, Benfica é uma galáxia inteira, mas tem um abismo entre o Braga e o Porto. E assim, até a relação do Arthur Jorge com a torcida não estava muito legal, porque o Braga, a massa adepta do Braga hoje pensa em voos mais altos, mas assim, para o que ele poderia fazer, eu acho que tá ótimo. E torcedor é assim em tudo quanto é canto, né? No ano passado ele fez uma campanha espetacular, maior número de pontos, gols e vitórias num campeonato. O Braga, eu acompanhei um campeonato muito de perto, que eu fui
assim, acho que o Campeonato Português eram 30 e poucos jogos, e eu fui a uns 25, e até os jogos fora de casa do Braga. E naquela ocasião o Braga brigou pau a pau com o Benfica até o final, até um jogo que eles perdem na Luz, 1-0, gol do Luizão, eu tava lá. O Braga terminou a temporada ali com acho que 71 pontos e o Benfica terminou com 76. Mas assim, se o Braga vencesse o Benfica, o Braga passava o Benfica, né? E acabou perdendo. E nessa temporada ele fez mais pontos do que na temporada que o Braga ficou na segunda colocação. Fez 78 pontos. Com 78 pontos que ele fez nessa temporada, ele era campeão em 2010, porque o Benfica fez 76, para ter uma ideia assim do trabalho. E ele que foi campeão também da Taça da Liga, eliminando o Sporting nas semifinais e depois ganhou do Estoril nos pênaltis. Mas isso que você falou, né, eu vou pegar aqui um comentário, foram vários, né, de várias pessoas impressionadas com essa contratação. Estou pegando aqui de um jornalista que cobre a Major League Soccer, né, o Thiago Brandão, falando assim, o Botafogo tirou o técnico de um time que estava disputando Champions League nesta temporada. Que parada maneira. Quem ainda tinha dúvidas do crescimento do Campeonato Brasileiro, acho que 2024 vai acabar com isso. Arthur Jorge sai do Braga para vir para o Brasil. O John Textor realmente, né, fazendo com que todas as atenções estejam sempre voltadas para o Botafogo e para essas movimentações que ele faz, Joaquim. E vou colocar uma outra aqui coisa na tela que eu acho muito impressionante, que é a lista recente. Eu falei um pouco ontem na live, a lista recente de treinadores do Braga, né? Para quem acha que é pouca coisa, mas você vê aqui, são técnicos muito vencedores. O Gesualdo, que veio para o Brasil, mas não deu certo, mas ganhou muita coisa em Portugal. Você tem o Carlos Carvalhal, que as pessoas adorariam que treinasse o Botafogo, era um nome muito conhecido. O Jorge Jesus passou pelo Braga. Na minha primeira temporada como sócio do Braga, o técnico era o Jorge Jesus. Ele sai depois para o Benfica. O Domingos Paciência fez um trabalho incrível. Aí você tem o Leonardo Jardim, que também é um técnico hoje em dia badalado, fez um trabalho maravilhoso no Mônaco, está no Oriente Médio. Você tem aqui o Sérgio Conceição, que é o atual técnico do Porto, quase 5 anos. O Paulo Fonseca também, que fez um trabalho incrível no Shakhtar Donetsk, que agora está fazendo um bom trabalho no Lille. Você tem o Abel Ferreira, que dispensa apresentações, né, o que ele fez no Palmeiras. Você tem o Rubem Amorim no Sporting, que conseguiu um título português depois de mais de 20 anos. E parece o Sporting que vai para o Liverpool agora. Parece que ele está cotado para treinar uma equipe da Premier League. E você tem o Arthur Jorge. Então, assim, a gente está indo buscar um técnico numa equipe que parece que forma os melhores técnicos e que tem o olhar, porque nem todos ali foram formados, apareceram no Braga. O Arthur Jorge é um técnico de formação no Braga, assim como outros ali. Mas tem um olhar muito bom para buscar os melhores treinadores. E o movimento é o que mais impressiona, Joaquim, porque desses todos que eu citei, eles saem do Braga, vão para um clube grande português ou vão para um grande desafio na Europa, uma equipe talvez um mercado mais periférico, como Ucrânia, Turquia, mas disputando Champions League, ganhando campeonatos, ou então vão para o Emirados Árabes, para o Catar, para a Arábia Saudita ganhar muito dinheiro. E a gente conseguiu inverter esse movimento. A gente pega um cara que agora estaria cotado, como teve proposta para ir para o Oriente Médio, teve proposta para ir para a Rússia, a gente traz ele para o Brasil. Isso é impressionante, Joaquim. É muito impressionante mesmo. Você falou dessa questão dos nomes dos treinadores que passaram pelo Braga, e isso é uma referência muito importante. Mais uma vez, né, a gente sabe como é difícil no Campeonato Português os clubes que têm um investimento menor enfrentarem os grandes, né, que são o Sporting, o Benfica e o Porto. Então, você ter um clube como o Braga, que tem ali uma distância tão grande para os clubes considerados maiores, e que mesmo assim consegue fazer bons trabalhos, revelando vários treinadores aí que depois do Braga ganharam o mundo, né? Foram para outros clubes, grandes clubes, né? Então, isso não é qualquer coisa. E o Botafogo foi lá e tirou o técnico dos caras, trouxe para cá, mostrando que a visão do John Texel, do ponto de vista do negócio, não é só de montar um bom time e trazer bons nomes. Ele tem uma visão do futuro, de colocar o Botafogo em destaque. Você vê, qualquer um pode procurar aí agora no YouTube esses reacts. Tem debate esportivo na TV portuguesa falando do Botafogo, da contratação do Arthur Jorge pelo Botafogo.
né? Quando que a gente ia imaginar que o Botafogo ia estar no noticiário lá na Europa, lá em Portugal? Né? Isso acho que diz muito. E a gente pode aí debater esses temas que você está levantando hoje, discorrer sobre o Vamos assunto. lá, e vamos para o próximo. O próximo é esse aqui. Né? Ontem um anúncio do John Textor, rei de multiclubes de Textor, dono do Botafogo, contrata diretor ex-Bayern de Munique, profissional alemão, vai auxiliar. Essa aí você fica emocionado, Joaquim? Porra, você lê uma que é o Botafogo anuncia o treinador do Braga que disputou a Champions League. Aí tu vai ler a outra, contrata um diretor que era do Bayern de Munique. Porra, pelo amor. Aqui, Fora Textor. Fora Textor. profissional, profissional alemão vai auxiliar no processo organizacional do grupo. Aí tá aqui o Michael Gerlinger, que não vai ficar focado em apenas um clube, ele vai transitar por todos, Botafogo, Crystal Palace, Lyon e o Molenbeek, né? Ele era no Bayern de Munique vice-presidente de negócios e competições, né? Ele liderava as atividades organizacionais e econômicas do departamento de futebol. Olha só o cara que o Botafogo não, que a Eagle está trazendo, né? Ele também foi diretor-geral da Associação de Clubes Europeus, né, que representa as instituições futebolísticas do continente, e aqui também tem as palavras do Textor e do Michael Gerlinger falando sobre se juntar à Eagle Holding, mais um movimento agressivo e impressionante no mercado, né? Você vê que a Eagle não tá de brincadeira, Joaquim. Não tá de brincadeira, o John Textor não tá de brincadeira. Eu acho que os passos que o Textor tem dado em relação ao Botafogo, a gente sabe que tem a Eagle Holding, tem os outros clubes, mas a gente está aqui para falar do Botafogo, né? Então, especificamente falando de Botafogo, os passos deixam muito claro que ele quer dar um recado para o mercado, para a torcida rival, para o clube rival, para as federações, para todo mundo que envolve esse universo do futebol brasileiro e até do exterior, de que o Botafogo hoje está num patamar diferente, né, para tirar, acabar com aquele estigma que a gente acostumou do Botafogo coitadinho, que não tem dinheiro, que só acontece desgraça. E o Botafogo vai lá e pega um técnico de clube europeu, traz um diretor para a holding, né, que envolve o Botafogo, que era do Bayern de Munique, contrata Luiz Henrique lá por uma fortuna. E é isso, é um recado muito claro, que é outro momento do Botafogo. Vamos passar para o próximo movimento, né? Esse aqui, né? O Botafogo que contratou. Deixa eu até aumentar aqui a notícia da Monique Vilela, lá do Atlético Paranaense. Léo Coelho, coordenador das categorias de base do Atlético, está de saída do clube. O profissional recebeu uma proposta para ser diretor das categorias de base do Botafogo e aceitou, né? O Léo Coelho, ele trabalhou como coordenador do futebol de base e também do futebol feminino, passou pelo Atlético Mineiro, também teve um projeto no Lyon e ainda foi diretor de competições da Federação Mineira de Futebol. Teve um vídeo, há um tempinho atrás, Joaquim, que a gente falou aqui, sobre as categorias de base e o Botafogo, né, na nossa opinião, assim, ainda estava deixando a desejar. Você viu algumas movimentações interessantes no mercado e eu até coloquei aqui uma matéria do Bahia que fez uma limpa nas categorias de base do Fluminense. A categoria de base do Fluminense é uma das melhores. Xerém é reconhecido, né, por revelar grandes jogadores. E a gente falou, pô, falta de repente uma atenção especial para a categoria de base, buscar alguém, né, como fizemos com o Alessandro Brito. Quem foi o campeão brasileiro? Foi o Atlético Mineiro. Quem montou o time do Atlético Mineiro? Foi o Alessandro Brito. Então vamos trazer o Alessandro Brito para ser o head scout. Senti falta do Botafogo também sendo uma espécie assim, de tubarão do mercado nesses times que têm boas categorias de base. E o Botafogo vai no Atlético, traz um diretor que eu não conheço, até porque não sou um profundo conhecedor das categorias de base. A gente vê os jogos do Botafogo, o Botafogo que ontem foi eliminado na Dallas Cup, mas assim, não conheço, mas você vê que é uma parada que faz sentido. Assim como eu também não conheço os caras do Fluminense que o Bahia trouxe, não, tá? Mas eu acho que é um movimento que faz sentido. Você ir num time que tem reconhecidamente um bom trabalho feito na divisão de base, você vai lá e traz. E só para contextualizar aqui, tem um site que é o da base. Peraí, só um momentinho aqui que deu uma travada, mas olha só, pronto, deixa eu botar aqui. O da base, que é esse aqui, ó. Palmeiras continua tranquilo na liderança do ranking da base. Esse site, ele acompanha todas as divisões de base do futebol brasileiro e ele faz um ranking
para ver qual que é melhor. E assim, no ranking, para vocês terem uma ideia, um jogador foi convocado para um sul-americano para o pré-olímpico, ganha 3 pontos. O jogador foi convocado para as Olimpíadas, a base ganha 5 pontos. O jogador foi convocado para o Mundial, ganha 7 pontos. Um time ganhou o campeonato estadual de base, ganha 17 pontos. O vice ganha 13. Ganhou o brasileiro ou Copa do Brasil, ganha 24 pontos. Isso do sub-11 até o sub-20. E aí eles vão elencando quais são as melhores categorias de base do Brasil. A do Palmeiras é a melhor disparada, porque provavelmente é a que deve ter mais jogadores convocados, a que mais ganha títulos. Você vê que não é uma coisa só baseada em resultado, é baseado também na individualidade, né? Você foi convocado por uma seleção, você teve um atleta, você ganha ali uns pontos. E aí você vê aqui o ranking, Joaquim, o Palmeiras com mais de 2.316, o Flamengo com 1.799, o Grêmio, a terceira melhor base, com 1.691 pontos. Aí a gente tem o Fluminense na quarta colocação, o Vasco, ou seja, entre os 6 primeiros das melhores bases do Brasil, temos 3 cariocas. O Flamengo é o segundo, o Fluminense é o quarto e o Vasco é o sexto. Aí você tem aqui o São Paulo, o Cruzeiro, o Atlético Paranaense é o nono. Ou seja, está entre as 10 melhores bases do futebol brasileiro. E aí você vai descendo, Corinthians, Ceará, Atlético Mineiro, Fortaleza, Sport, Avaí, Bahia, Curitiba, Santos, Goiás, Vitória, América Mineiro, Porto Vitória do Espírito Santo, Atlético Goianiense, e aí você chega na 24ª melhor base do país, que é o Botafogo. Ou seja, temos que ter uma atenção especial para a categoria de base, não só pensando em dinheiro, mas pensando também no elenco, né? É importante, o Palmeiras no ano passado teve essa sustentação por parte da base em determinado momento, né? O Botafogo não tem, agora a gente está vendo o Yarlen, o Cauê também se destacando, mas assim, nos últimos anos a base do Botafogo vem deixando muito a desejar, e é um movimento que mostra que o John Textor também está atento a isso no mercado, né, Joaquim? Somos a atual 24ª melhor base de um ranking de um site especializado e buscamos um diretor da 9ª melhor base. Ou seja, esse cara tem provavelmente muita coisa a acrescentar ao Botafogo, Joaquim. Com certeza tem. Eu não conheço o cara, é ser leviano da minha parte querer fazer comentário sobre o cara, mas eu confio que se a direção do Botafogo, o Textor, a holding, seja lá quem for, está trazendo esse cara, eu imagino que ele seja capacitado, gabaritado para isso. A gente vê, por exemplo... Eu acho que é mais, em vez de quem ele é de onde ele vem, né? Sim, que bagagem que ele está trazendo, né, de onde ele veio, né? E a gente sabe que o Atlético Paranaense é um clube que tem uma estrutura muito legal, de base também. Mas, assim, uma coisa que eu acho muito importante falar é que eu vejo muita gente comentando: a base do Botafogo está precisando de investimento, o Textor não está dando a atenção necessária para a base. Eu não sei se é por aí, não. E eu prefiro dar o crédito, esperar ver as coisas acontecerem, porque, em primeiro lugar, categoria de base não é igual pipoca de micro-ondas. Você coloca lá, 3 minutos depois a pipoca está prontinha para você. O trabalho de base, se o Botafogo estiver investindo aos pouquinhos, esse resultado vai demorar 5, 7, 10 anos para começar a aparecer. Né? E outra coisa, se você está com fome hoje, é uma urgência. Você não pode esperar. Talvez você espere até amanhã. Você vai acordar no dia seguinte em jejum, desesperado de fome. Agora, você não pode esperar uma semana para comer. A fome é urgente. Você tem que comer agora. E o Botafogo estava com fome. O Botafogo estava endividado, quebrado, arruinado. Então, o Textor teve que chegar para apagar incêndio. Você vê quantos milhões já foram de dívida, quantos milhões de contratação, quantos milhões de salário de jogador. A gente leu aí essa semana as notícias sobre 400, 500 milhões de pagamento de dívidas. Então, é natural que você vá primeiro para a urgência, para matar a fome, para depois você pensar no que vai ser a sementinha ali para o futuro. Então eu não tenho esse desespero que as pessoas estão com em relação à base. Não adianta achar que a base do Botafogo, que estava essa catástrofe, chegou agora o Textor, num passo de mágica, a gente vai começar a revelar craques para o mundo. Então a gente tem que esperar, tem que ter paciência. Eu acho que isso vai acontecer, vai vir, mas vai demorar. Perfeito, concordo 100%. Então nós já falamos de 3 movimentos agressivos que mostram a ambição do John Textor. Trouxe o Arthur Jorge, trouxe o Michel Gerlinger para a Eagle Holding, trouxe um diretor de base do Atlético Paranaense e agora
a última, que você até já comentou, que é essa daqui. E eu fiz questão de pegar a notícia, não do GE ou do Jornal o Globo, do Fogão Net, eu fiz questão de pegar a do Jornal Nacional. A do jornal é o tipo de situação que vai passar, não é no Fogão Net, na aba do Botafogo, no GE, vai passar no Jornal Nacional. E o Botafogo fez a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O Luiz Henrique, 20 milhões de euros, um dinheiro que a gente jamais imaginou que o Botafogo fosse conseguir gastar em apenas um jogador de futebol. Acho que nem em 5 jogadores de futebol a gente imaginou que o Botafogo ia conseguir gastar. Então mostra muito essa ambição do Textor no mercado e é uma coisa que a gente estava até falando antes de começar o vídeo, Joaquim. O torcedor ficou muito magoado com o que aconteceu no ano passado, alguns ficaram até com raiva do Botafogo, prometeram nunca mais voltar aos estádios, e o Textor, numa entrevista na saída do Newton Santos, disse que ia ser mais agressivo, e o que eu esperava era uma resposta da direção e uma resposta dos jogadores dentro de campo para o torcedor poder voltar ao estádio. O torcedor está voltando, mais de 25 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Júnior, isso só de sócios, já lotou contra o Bragantino, e acho que tem muito a ver com isso, né? O torcedor, nem todo mundo, porque sempre vai ter quem reclama, quem não está satisfeito, quem acha que é pouco, enfim, já estamos acostumados com isso. Mas assim, a grande maioria está muito satisfeita e está percebendo que, por mais que exista o interesse econômico, né, de você fazer dinheiro também, mas, pô, quando você traz o técnico do Braga, quando você gasta 20 milhões de euros num jogador, que pode ficar aqui um ano, que seja, para mim não tem problema, né? Quando traz um cara para desenvolver as categorias de base, quando traz um cara foda para ficar ali tomando conta do guarda-chuva da Eagle, o torcedor entende o recado, comparece e volta, né, a apoiar um time que no final do ano passado ninguém queria ver nem pintado de ouro, Joaquim. Pois o que eu vou falar agora tem relação direta do comportamento da torcida do Botafogo e essa contratação do Luiz Henrique. Eu lembro que um amigo meu, que você também conhece, que quando a gente fazia caravana para assistir jogo lá em São Paulo contra o Palmeiras, recebia a gente quase como um filho, que é o Ângelo, né? Palmeirense, e a nossa torcida era muito bem recebida lá. E a gente mantém contato, troca ideias sobre futebol, e ele, apesar de ser palmeirense, gosta muito do Botafogo. Ele falava, cara, o torcedor do Botafogo precisa virar essa chave, né? Mudar essa coisa depressiva, melancólica, baixo astral, porque o Botafoguense acostumou com isso, ficou tanto tempo tomando porrada e meio que acostumou com isso. E aí quando chega o John Textor, a gente tem um ar de esperança, né? De novos tempos, e que de fato são novos tempos. Só que aí chega no final do ano, acontece a tragédia que aconteceu, e aí a sensação que deu pro torcedor do Botafogo é que foi tudo por água abaixo, que aquele sonho era passageiro e que a gente ia voltar a aquele sofrimento, né? Porque realmente foi terrível aquele final de ano. Então, eu falo por mim, eu imagino que tenha sido a sua sensação e a de muitos. A vontade que dava era de pular do vão central da Ponte Rio-Niterói no final do ano. Parecia que nada na vida da gente fazia mais sentido, né? E o John Textor teve a malícia, a esperteza, a sabedoria de ir lá buscar o torcedor que estava no fundo do poço, amargurado, porque a gente virou o ano, essa tragédia está recente, tem poucos meses aí que acabou o Campeonato Brasileiro, né? E, no entanto, ele conseguiu rápido fazer essa virada de chave, né, buscar o torcedor lá no fundo do poço, e a chave disso foi a contratação do Luiz Henrique, porque ficou muito evidente que não bastava você trazer ótimos jogadores, um elenco forte como é o do Botafogo, mas que não é tão estrelado, são nomes, né, que não são aqueles nomes midiáticos, né, que o pessoal fala de fechar aeroporto, né? E trouxe vários jogadores excelentes, mas ele entendeu que precisava buscar um cara como o Luiz Henrique, de você ir lá no Bet, um time que joga Campeonato Espanhol, que joga contra Barcelona, contra Real Madrid, e tirar Joga um Europa cara de lá. League.
e tirar um cara de lá custando 20 milhões de euros. Então, isso para a autoestima do torcedor, não só do ponto de vista de campo, de técnica, de futebol, do que o Luiz Henrique pode fazer dentro de campo, o recado que o John Textor passa para todo mundo trazendo o Luiz Henrique é sensacional, de que o Botafogo está num outro momento e o torcedor entendeu isso. E eu finalizo esse comentário fazendo uma comparação. Apesar de toda a desgraça que aconteceu no final do ano passado, a gente vai jogar contra o Júnior Barranquilla com o Newton Santos lotado. Provavelmente vai esgotar os ingressos, né? Já tem mais de 25 mil vendidos. E só para efeito de comparação, a gente em 96, depois de ter sido campeão brasileiro com o Túlio Maravilha, a gente foi disputar oitavas de final da Copa Libertadores. Não era um jogo qualquer, da fase de grupo. Oitavas de final contra o Grêmio. E era no feriado, 16... né? Foi tipo quinta-feira à tarde, né? Eu tava no jogo e foram 16 mil pessoas numa oitava de final de Libertadores. E hoje a gente conseguiu, apesar de tudo que aconteceu no final do ano passado, já virar a chave e colocar 40 e tantas mil pessoas contra o Júnior Barranquilla, que é o que provavelmente vai acontecer. Então isso é sensacional, cara. Isso é uma experiência que a gente, voltando no tempo aí, a gente não conseguia imaginar que ia viver isso. Não. Olha, eu confesso que eu estou impressionado com tudo isso. Pode ser que dê tudo errado, e deixa eu bater aqui na minha madeira da sorte. Não tem um vídeo que eu não bata na minha madeira. Já bati aqui na madeira da sorte. Pode ser que dê tudo errado. Futebol não é uma ciência exata. Pode ser que depois de fazer tudo isso, e se der tudo errado, o John Textor também enche o saco, fala assim, não dá para ganhar no Brasil, a arbitragem não deixa, tem manipulação, não consigo, favorecimento a outros clubes, eu tô de saco cheio, ou então assim, torrei todo o dinheiro achando que ia conseguir, não deu, desisto, ou seja, daqui a 2, 3, 5, 10 anos, a minha opinião pode ser completamente diferente da que eu tô dando nesse vídeo de hoje, dia 30 de março de 2024. Mas hoje, no dia 30 de março de 2024, eu tô muito impressionado com tudo que tem sido feito. A mesma pessoa que disse no ano passado que enxergava que o Botafogo estava à deriva, que as coisas não estavam andando, não tenho problema nenhum de admitir que eu estava errado, nem 100% errado, mas que algumas coisas que eu falava faziam sentido, mas que hoje, porra, meu irmão, você olha o Botafogo, o que vem sendo feito, e que pode até não dar certo, mas está sendo seguida à risca ali a fórmula para você conseguir colher os frutos lá na frente. Você olha para isso, você não gosta, irmão. Porra, eu acho que você acordou de manhã cedo, deu uma topada no móvel com o dedo mindinho e tá muito puto, porque, cara, é o que eu falo para os meus amigos, vamos desfrutar a Libertadores. E tem uma outra coisa, tá? Mesmo com tudo isso, óbvio que tem os erros do planejamento atrasado, a demora para trazer um técnico, talvez isso tenha colocado em risco as nossas urgências competitivas nessa temporada, falando de Libertadores, o técnico vai precisar de um período de adaptação, pode ser que os resultados não apareçam, mas se a gente pensar num cenário de 2, 3 anos, eu acho que a gente está muito bem posicionado, Joaquim, para você fechar o seu comentário sobre isso que eu acabei de falar. Eu acho que a grande diferença é que o Botafogo vai mostrando que vai deixando de ser uma montanha-russa. O Botafogo era uma coisa muito bipolar, e é por isso que a gente viu, tem um vídeo aí hoje da TV portuguesa, que o Valdo, que jogou aqui a Série B com a gente, e jogou em Portugal também, ele estava lá comentando, ele era comentarista. E aí o Valdo fala para os colegas dele portugueses ali do programa que o Botafogo é um clube muito diferente, né? Tem uma aura, uma coisa diferente. E essa aura diferente é essa bipolaridade. O Botafogo é de muitos extremos. Se a gente pegar ali anos 90, a gente saiu da fila de 21 anos, era uma loucura, uma euforia que você não conseguia nem entender de tanta euforia da torcida. Aí logo depois vem aquele momento horroroso do time de 93, que era um time pavoroso. Mas mesmo assim o time vai e ganha Conmebol. E aí no final dos anos 90 a gente ganhou alguns títulos brasileiro, estadual, Rio, São Paulo, e daqui a pouco cai para a segunda divisão. É muito alto e baixo, é uma montanha-russa. E eu acho que o que vai fazer a diferença agora é a gente conseguir manter uma coisa mais linear, mais regular,
sem ficar tomando susto. Então a gente não vai ter aqueles momentos, apesar de ter tido no final do ano passado, a gente não vai ficar convivendo com esses momentos de depressão profunda, de que parece que o mundo acabou, e também não vai ficar nesses picos de euforia louca, porque quando você está com sede, você toma um copo d'água, aquilo é uma coisa mágica, né? Então o botafoguense, ele ficava tanto tempo sofrendo quando tinha uma conquista, uma coisa, parecia que aquilo era a coisa mais importante do mundo. Então a gente parece que vai ter mais paz agora, né? E disputar ali no topo sem ficar tomando susto de ser rebaixado. Aí de vez em quando vai lá, ganha um título, ganha outro, um ano. É isso. É isso. Um ano não ganha, e no outro ganha 2, aí depois fica 3 anos sem ganhar, e aí depois ganha 1. Não dá para ficar 28, 29, 30 anos sem ser campeão, um time do tamanho do Botafogo. Galera, gostou da resenha? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Passamos dos 57.700, estamos quase chegando aí agora aos 57.800 inscritos. Precisamos aí da ajuda de vocês. Confere se você é inscrito, ajude o setor visitante a crescer. Nosso objetivo curto prazo é chegar aos 60 mil e não está muito distante. Joaquim, muito obrigado. Bom aqui, dia. E tá aqui, careca. do lado da careca ali do Joaquim. Acabou o vídeo? Entra no site da Simples Reserva, é só mirar o QR Code ou então entrar aqui embaixo, tem um link na descrição, simplesreserva.com. Você vai lá, certeza que você vai se apaixonar pelas roupas da Simples Reserva. Aproveita aí que o Botafogo tá dando boas notícias para você. Dá uma moral para a esposa, para a namorada, para o namorado, para o marido e compra ali de presente uma camisa da Simples Reserva que eu te dou um desconto de 10%. Vocês amam um desconto, né? E o desconto acumula. Você pega ali uma peça que está em promoção, o setor visitante te dá mais 10%. Uma peça tem 40%, o setor visitante dá mais 10%, você tem 50% de desconto. Beleza, rapaziada? Um grande abraço para vocês, um bom dia, um bom sábado e depois eu volto, porque o setor visitante não para. Tamo junto, Joaquim. Valeu, abraço.